Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Queria, logo de início, justificar a ausência do secretário, muito convocou para uma agenda agora às 10 horas, e por isso que ele não está aqui. Estou presidindo, então, essa reunião. Queria dizer que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo TIM, e também pelo YouTube da Seclima. A chamada, ela vai estar sendo... Eu só pedi para fechar o microfone, se tiver com o microfone aberto. Informar que a chamada está sendo feita pelo chat dessa reunião, e aí eu coloco aqui em aprovação a ata da 48ª e também da 46ª reunião, que foi enviada no convite. Queria saber se alguém tem alguma consideração. Não? Então, estão aprovadas as atas da 46ª e 48ª reunião. Daremos início agora à 49ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo, com frota. Eu acho que todos estão acompanhando aí, né, os avanços que estamos tendo na área de transporte. Acho que já foi. Alguém está com o microfone aberto? Estamos aí avançando bastante na questão do elétrico. A cidade tem comprado ônibus elétricos, a gente já está com vários, aí estamos organizando agora, junto com o ICCT e com o C40, um seminário sobre mobilidade elétrica, que vai acontecer no dia 15 de agosto, na Praça das Artes. Logo mais vocês vão receber o convite e tudo mais, mas o Fábio está organizando junto com a Carne, o pessoal do C40. Vai ser um evento de um dia todo lá na Praça das Artes, assim como nós fizemos com o biometano. E também estamos avançando na questão do biometano. Foram formados grupos de trabalho agora para discutir subgrupos dentro do GT, né, que está discutindo a questão do biometano, para a inclusão aí do biometano na cidade de São Paulo. A gente já tem usado o biometano nos caminhões de resíduos e agora avançando aí para que também seja implementado nos ônibus, né? Então, também avançando aí no biometano. E hoje nós trouxemos aqui para vocês duas empresas que trabalham com soluções para a eletromobilidade, sistemas de armazenamento, novas soluções de tecnologia para a eletrificação da frota, até porque ainda temos problemas nessa parte de infraestrutura com a Enel. Então, eu vou imediatamente passar primeiro para a Cristiane Assis e para o Francisco, que são do Grupo Moura, para apresentar soluções para a eletromobilidade, sistema de armazenamento de energia. E já agradecer a participação de vocês. Obrigada, gente. Bom dia. Eu sou Cristiane Assis, eu sou gerente-geral de eletrificação do Grupo Moura, e junto com o Francisco, né, que é o nosso responsável, o nosso especialista, né, responsável por sistemas de armazenamento de energia. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco, né, das soluções que o Grupo Moura vem trazendo aí para o mercado, né, para a questão da eletromobilidade. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né, do que é a Moura, né, do que nós estamos fazendo, e como um foco maior hoje nessa apresentação, a gente quer chamar atenção para os sistemas de infraestrutura de recarga, né, que a gente acredita muito que vem sendo um dos alicerces, né, um dos impulsionadores para o processo da eletrificação, não só em São Paulo, mas no país, né. Francisco, por favor, você pode iniciar, por gentileza. Obrigada. Então, senhores, a Moura hoje é uma empresa de 67 anos, ela é líder, né, no mercado da América do Sul, no fornecimento de baterias automotivas e outras soluções, né? Então, nós temos aí mais de 7 plantas industriais no Brasil e na Argentina. Hoje nós fornecemos há 45 anos para as principais montadoras do país,
né? Nós também somos líderes no segmento de reposição. São mais de, esse número aqui já está até desatualizado, peguei o número hoje, são mais de 12 milhões de baterias sendo produzidas por ano. São quase 7 mil colaboradores, né, nas nossas unidades Fabris, nas nossas redes de atendimento, de serviço ao cliente, nas nossas redes de distribuição. Então, a gente tem hoje um ecossistema capaz de suportar o mercado no fornecimento de diversos tipos de bateria. Pode passar, Francisco. A Moura hoje ela possui um portfólio bem variado, então a gente atua no segmento automotivo, no segmento de motos, né? Agora também 2 rodas, né? Com bicicletas e motos, então já entrou mais um produto esse ano. A gente atende barcos, né? Metrô, ferroviários, né? Nós temos baterias industriais. O que se tratam de baterias industriais? Hoje a gente atende o mercado de telecomunicações, a gente atende o mercado tracionário, que é empilhadeira, transpaleteiras, e também o mercado de BESS, né, que a gente chama de Moura BESS, que é o Battery Energy Storage System, que são os grandes sistemas acumuladores de energia, e que hoje a gente quer falar aqui um pouquinho mais com vocês, né, desse conceito que a Moura vem trazendo ao mercado. Por favor, Chico. Pensando nesse portfólio, né, pensando no seu conhecimento, né, na sua liderança de mercado, em toda a sua história dentro do Brasil como uma empresa nacional, né, uma empresa pernambucana, a Moura nos últimos anos, na verdade, aí 13, 14 anos, ela já vem trabalhando nos processos de eletrificação, né? E nos últimos 8 anos a gente tem uma área específica focada hoje em eletrificação. E o que se deu, né, para que a gente tivesse esse movimento, né, de já 8 anos atrás pensar no mercado que ainda estava nascendo, né, um mercado que ainda era incerto para a gente? É justamente esse olhar para o futuro, é entender que as tecnologias, né, elas mudam, é entender que nós precisamos ser inovadores, que nós precisamos estar antenados com aquilo que vem acontecendo globalmente e de forma adequada e de forma realista, trazer essa realidade global para dentro da nossa realidade local, né? A gente precisa muito pensar naquilo que é específico para a nossa região, né? Então, pensando na eletrificação, a gente vem discutindo, né, ao longo dos anos, né, quais seriam esses direcionadores para o processo de eletrificação e quais os desafios que a gente vem encontrando, né? Então, assim, são vários, mas eu vou citar aqui os principais que hoje, né, a gente vem trabalhando para mitigar. Então, como direcionadores, a gente traz a questão do clima, né? Hoje a gente busca globalmente as reduções das emissões de CO2, né? Alinhado às metas climáticas, as reduções e emissões não somente de CO2, mas de outros poluentes, tanto das indústrias quanto da cadeia automotiva, né? Então, vem sendo compostas aí legislações globais e locais para que a gente consiga atingir targets aceitáveis, né, ao longo dos anos, conforme a evolução das metas, né? A gente vem acompanhando, né, essas leis, né, esse regulatório sendo cada vez mais um empuxo para que essas mudanças ocorram, né, sendo também, né, esse facilitador nessa transição energética, né? Então, tem as questões ambientais, né, redução de poluição, redução sonora, o que ajuda não só no questão do meio ambiente em si, mas a toda a população, questão de saúde, qualidade de vida, né, redução aí dos impactos das poluições causadas, né, também por todo esse ecossistema veicular, não só o público, mas também o privado, né? Mas dentro disso tudo, né, a gente pensando em soluções para eletrificações, quais também tem sido o nosso desafio, né? As legislações ainda em desenvolvimento, né? Então essas regulamentações ainda estão sendo desenvolvidas, ainda estão sendo debatidas. A gente usa muito como base aquilo que acontece lá fora, principalmente aí na Europa, né, que já está um passo à frente na eletrificação, mas com muita cautela, pensando na nossa realidade. Então acaba que o nosso processo ele ainda está um pouco atrás, o que dificulta as coisas, né? Temos também a questão da infraestrutura limitada, então geração, transmissão, distribuição de energia, os próprios pontos de recarga. Então isso vem sendo um dos pontos muito sofridos para a gente na transição das frotas como um todo, né?
O custo hoje, tanto das soluções de eletrificação quanto das soluções de energia, ainda são altos, apesar de nos últimos 10 anos já terem reduzido mais de 80% em relação ao que se tinha, né? Então, os sistemas de baterias, ele vem diminuindo muito, né? E a cadeia nacional, né? A gente está em processo de desenvolvimento, então, várias empresas com seus projetos, órgãos governamentais, diversas parcerias com o Senai, com o governo, com outros institutos de P&D, né, buscando o desenvolvimento dessa cadeia, para quê? Para que a gente tenha condição plena de trabalhar com a eletrificação no país, porque a gente também precisa pensar, mais uma vez, na condição local. Pode passar, Chico. Então, pensando nesses direcionadores, nesses desafios, a Moura ela deu um passo, né, que foi lançar o seu portfólio de e-mobility, ou seja, pensando nos veículos elétricos, né? Então, a gente hoje tem sistemas de baterias de lítio, né, para veículos elétricos. Então, temos no nosso portfólio caminhões, ônibus, os veículos leves, né, que são os veículos de passeio, e como eu citei, os duas rodas. Então, do portfólio maior da Moura, entendendo a necessidade do mercado, entendendo os segmentos do mercado que iriam se transformar primeiro, as nossas soluções focaram no segmento automotivo, e além do automotivo, a gente também já tem baterias de lítio, né, para telecom, solar, empilhadeira, transpaleteiras e o BESS. Mas pensando aqui na eletromobilidade, a gente tentou cobrir aquilo que a gente precisava. E aí, nesse conceito, a gente vinha junto com a tendência, tá, a gente tem um sistema de bateria, nossos clientes estão desenvolvendo os produtos elétricos, mas e o gargalo em relação ao abastecimento, né? Em relação à energia, em relação a suprir essas frotas. Então, foi nesse conceito que a Moura pensou, né, no ecossistema de infraestrutura de recarga, onde a gente consegue ter o Moura BESS, vou começar aqui da minha direita para a minha esquerda, né, que é um sistema de armazenamento de energia que irá atuar, né, de forma integrada com a rede elétrica, onde, junto a esse Moura BESS, a gente vai ter associado a ele os carregadores, que podem ser fast charge, né? O importante que a gente precisa falar aqui é que eu posso ter um carregador fast charge, que hoje é capaz de dar uma recarga numa bateria de 80% aí em 12, 15 minutos, mas é preciso lembrar que não basta eu ter somente o carregador fast charge. A bateria, ela precisa ser capacitada, né? Ela precisa ter a tecnologia também para receber essa recarga alta. Então, tanto o fast charge quanto o carregador comum, ele pode trabalhar associado ao BESS, mas o fast charge hoje, ele tem sido aí o carro-chefe, né, devido à agilidade no processo de carregamento de frotas, né? Associado aos carregadores, a gente vem com os nossos veículos comerciais, que já vêm equipados com as baterias de lítio, né, já atendendo aí o processo de eletrificação. E, além disso tudo, o Moura BESS, além de poder trabalhar interligado à rede, o que diminui a necessidade de ampliação da rede, ou seja, diminui a necessidade de intervenção na infraestrutura elétrica, isso pode agilizar o meu processo, isso pode fazer com que eu tenha um custo mais focado numa solução interna que eu vou usar dentro da minha garagem, sem ter que estar investindo tanto no meu ecossistema no entorno da infraestrutura elétrica. E, além disso, a gente também pode trabalhar com o Moura BESS associado à geração solar. Então, cada caso é um caso, né? Cada necessidade a gente tem como sentar, entender a necessidade do cliente e propor um modelo de negócio mais adequado àquele cliente. Mas, passado toda essa parte de conceituação, queria trazer aqui um pouco a palavra para o Francisco, que ele vai agora explicar para a gente um pouquinho mais tecnicamente como essa solução ela funciona. Vocês me escutam bem, gente? Imagino que sim, né? Maravilha, obrigado. Bom, só para que vocês possam entender um pouquinho da jornada, né, do sistema de armazenamento dentro do Grupo Moura, já data de 13 anos, eu pelo menos estou na companhia há 5, à frente, né? Eu sou o gestor da parte de engenharia de aplicação para sistema de armazenamento. Há 5 anos eu trato o tema, mas tudo começou há muitos anos atrás olhando para a P&D, né? Nessas explorações internacionais, a Moura é uma empresa extremamente conectada globalmente, com parceiros internacionais. Um dos nossos diretores, numa viagem, ouviu falar de sistema de armazenamento, veio para casa e deu uma missão para um time de P&D da gente para que pudesse olhar para o tema e desenvolver soluções para isso. Então,
a gente data de muito tempo. Depois, entendendo e começando a criar, né, uma estrutura interna para que a gente pudesse estar preparado para esse mercado que viria, montou-se uma infraestrutura de engenharia nacional. Depois, pensando, né, nessa evolução, tinha que ter fábrica. A Moura é uma indústria, sua vocação é industrial, e a gente queria criar uma independência, né, naquilo que fosse possível das soluções que fossem importadas. Então, a gente montou uma estrutura fabril, inclusive, atrás de mim, no meu fundo de tela, é a unidade de produção das baterias de lítio e desse sistema de armazenamento de energia, né? Uma planta realmente bem grande. Depois, lá no início, né, quando a gente costuma dizer que tudo ainda era mato, né, ninguém falava sobre sistema de armazenamento, a gente precisava desenvolver uma rede parceira para fazer instalação, operação e manutenção, mas como ainda era muito embrionário esse tema, né, na indústria nacional, a gente então montou um time com essa capacidade de poder responder às necessidades que começavam a aparecer. Então a gente tem um time qualificado de fábrica. Para além disso, a Moura é muito reconhecida pelo seu pacote, né, de garantia, ou seja, a seriedade com a qual ela atende aos consumidores. Então, a gente tem esse mesmo pacote de garantia para o sistema de armazenamento e, por fim, o nosso compromisso aqui com a logística reversa. Depois eu toco para a Cris, que ele vai falar um pouco sobre isso. Mas eu falei numa linha histórica aqui, mas se a gente olhar agora, né, não sobre o prisma, mas dessa evolução, isso daqui representa um pacote de valor. Como é que a gente olha para os objetivos que surgem, para as demandas que vão surgindo? É que a Moura tem a capacidade de atender dentro desses itens que estão pontuados em tela, todos eles com um time qualificado de fábrica. Ou seja, a gente tem um corpo técnico muito grande, né, com a capacidade de poder dar atendimento às necessidades que se objetivam. Quando a gente olha um pouquinho ainda sobre sistema de armazenamento, a gente pode fazer aqui um paralelo entre como que seria nesses terminais, garagem, né, desse ecossistema que está se imaginando aí para São Paulo, sobre o ponto de vista de implementação ou não do sistema de armazenamento. Como que vocês vão conseguir atingir os objetivos que foram, né, colocados por vocês mesmos para essa mudança da frota de ônibus? Há dois caminhos para isso e a gente vai tratar. Um se a gente olha sob o prisma puramente da rede, qual é a infraestrutura, quais são os grandes impactos que se tem? A primeira supondo que os ônibus chegaram na garagem e há um problema na infraestrutura da distribuidora, com a interrupção. Nesse momento, o que é que se faz com a frota de ônibus? Como que você consegue reabastecer para que ela possa atender a população um pouco mais à frente? Esse é um desafio quando a gente olha puramente para a rede. Quando a gente pensa aqui, por exemplo, nos custos, e aí o que é que se imagina, né? É que a mudança da frota possa trazer, além dos ganhos que Cris mencionou um pouco antes, mais um custo equilibrado. Vários desses veículos chegarão de forma simultânea e demandarão energia da distribuidora no momento em que esse custo é muito elevado. Então, é um elemento também para que a gente possa imaginar. Muitos veículos de forma simultânea vão gerar sobrecarga. E como a gente mitiga essa sobrecarga? Será que a distribuidora terá capacidade de atender essa mudança da frota de ônibus de forma simultânea para todas as companhias que atendem a cidade de São Paulo? É um outro desafio importante, né? E, por fim, por mais que você possa ter uma demanda disponibilizada pela distribuidora, vários veículos simultâneos, e a depender de como eles foram tratados durante, né, o dia, em termos de estado de carga, ou seja, como essas baterias vão chegar para a recarga, isso tudo pode impactar no custo sob o ponto de vista ali de uma demanda ou uma ultrapassagem de demanda, o que vai gerar impacto sobre a rede. É possível resolver esses problemas ou fazer com que eles estejam sobre uma gestão adequada? Como? Com a implementação do sistema de armazenamento de energia. Ou seja, se a gente olha sobre o mesmo prisma, né, comparando os mesmos elementos, a gente vai ter o seguinte: na falta de energia, o BES continuará suprindo. É óbvio, gente, que sem a concessionária, sem a distribuidora, você vai ter uma limitação, mas você não vai cessar a recarga, você vai fazer uma recarga, você vai conseguir botar esse veículo em operação, diferente se você realmente tiver a interrupção do fornecimento de energia, com uma certa limitação, mas ainda assim você vai conseguir atender a população. Esse é um ponto importante a ser destacado. O segundo ponto é sobre a questão do custo, né?
aumentar a rentabilidade com a redução, né, do custo de energia nessas recargas de veículo em horário de ponta, ou seja, é possível fazer com que você tenha um equilíbrio, mantendo, por exemplo, a recarga no menor custo possível, fazendo com que você não onere a tarifa, é um ponto importante também, e se consegue isso através do sistema de armazenamento. Evitar sobrecarga de infraestrutura com a grande concentração de veículo e, por fim, gerir essa demanda para que a gente não tenha a multa por ultrapassagem, ou seja, é um ponto importante e só é possível fazer isso com a implementação de um sistema de armazenamento de energia. Aí, quando a gente olha numa forma gráfica, né, para que vocês possam tentar entender, é assim, se eu estou conectado à rede, a gente tem, deixa eu só colocar o apontador laser aqui, se eu estou conectado à rede, quando você tiver uma demanda muito grande, né? Aqui a gente falou de seu negócio, porque é um slide mais amplo, mas entenda isso aqui, esse seu negócio, como a infraestrutura para recarga. Ou seja, se eu tenho uma demanda de veículos aqui de forma simultânea muito grande, a gente vai ter o sistema de armazenamento entregando grande parte dessa energia e usando a infraestrutura de rede dentro daquele limite que foi possível ser entregue pela distribuidora para a operadora da frota. Esse é o grande ponto. E, na condição de falta de rede, ou seja, houve a interrupção da rede, o sistema de armazenamento continuará prestando esse papel, né? Fornecendo energia para o sistema de armazenamento. Alguém abriu o áudio, estou me ouvindo aqui, se puder fechar, obrigado, pessoal. Voltando, ou seja, na interrupção, o sistema de armazenamento continuará prestando, entregando potência para os carregadores para que a frota continue sendo abastecida. Ou seja, aqui estão os elementos que a gente já falou anteriormente, mas eu queria destacar aqui. Para a implementação do sistema de armazenamento, a instalação é muito simples e é realizada por um time de fábrica da própria Moura. E a manutenção também é feita por um time de fábrica da Moura, ou seja, a gente tem, voltando lá para aquele slide que data, né, da sua sequência, a gente tem um pacote de valor importante para apresentar. Agora, vamos entender como que esses elementos estão conectados, como é que o sistema de armazenamento, né, se integra com essa infraestrutura de recarga. Primeiro ponto, a gente tem as baterias e há sempre uma dúvida grande de quais são os complicadores de colocar um sistema de bateria num processo como esse. Muito simples. Primeiro, a bateria é dotada de um sistema de gerenciamento. Então, ela tem uma telemetria intrínseca muito forte, o que faz com que as ações sejam... Há uma série de dados que são monitorados e eles vão limitar ou delimitar a atuação do sistema de armazenamento. Esse é um ponto importante. E, para além disso, né, a gente tem ali um sistema de supressão de incêndio. Então, sobre o requisito de segurança, esses equipamentos são dotados. E aqui eu estou falando de sistema de armazenamento amplo senso, tá, gente? Eu não estou falando do sistema de armazenamento puramente da Moura. As tecnologias mais modernas sobre sistema de armazenamento, elas devem possuir isso aqui como algo nativo. É importante destacar. E a química usada, né, para esse tipo de aplicação, normalmente costuma ser lítio ferro fosfato, a mesma, inclusive, que está presente nas baterias que a gente vende hoje, por exemplo, para a Volkswagen, que está presente nos ônibus, caminhões e etc. Tá? É um ponto importante. Quando a gente olha para o segundo elemento que contém, né, a infraestrutura necessária para a eletromobilidade, a gente tem um sistema de potência que vai compatibilizar toda a parte da gestão de bateria, ou seja, em corrente contínua, com o carregador que ali está em corrente alternada num primeiro momento e vai transformar em contínua para alimentar o veículo. Mas a gente tem ali os inversores, transformadores, painéis de média, ou seja, o que é importante destacar? Toda a adequação do sistema de potência do cliente para a implementação da solução que vai dar subsídio para essa recarga rápida também faz parte da solução. Depois vem os carregadores, né, com as suas estações de recarga rápida, e depois um sistema de controle, e aqui eu acho que está um grande valor do processo, né? Esse sistema fará a gestão, entendendo a necessidade de recarga rápida, a disponibilidade de demanda da distribuidora dentro daquele limite contratado e fará com que a bateria entregue a potência necessária para cumprir o seu requisito principal, que é abastecer o veículo e que ele possa servir a população um pouco mais à frente. Então, há um software desenvolvido pela própria Moura, um time de tecnologias de automação, que faz essa gestão completa. Ou seja, energia e potência, disponibilidade, tudo isso faz parte do nosso ecossistema. Ou seja, essa mandala aqui retrata para a gente um pacote.
E esse pacote, desde a sua entrega e armazenamento de energia, passando pelo sistema de potência, entregando energia para o veículo, sendo gerido por um software que foi desenvolvido por nós. Do ponto de vista, por mais que nós sejamos uma indústria de bateria, né, você poderia pensar que a Moura ficaria limitada a esse bloco energia. Na verdade, a gente entrega todos os elementos instalados que você observa nessa mandala, tá? Aí, vamos tentar entender isso daqui. Eu queria contar uma historinha aqui que eu estava pensando aqui no speech para hoje, né? Ela me é saudosa. Nas férias de escola que a gente tinha quando a gente estudava, né? Algumas pessoas aqui ainda estudam, outras talvez já passaram por isso faz um certo tempo. A gente ficava na expectativa de chegar às férias escolares. Por quê? Porque juntava os irmãos, os primos, e todo mundo ia para uma casa ou de praia ou de campo, a depender da sua realidade, para poder usufruir daquele período que a gente tinha, né? Depois de um semestre aí árduo de estudo. E quando a gente chegava nessa casa, o que é que a gente fazia lá? As meninas iam, no finalzinho do dia ali, né, escovar o cabelo, e os homens, os meninos, iam fazer o banho no chuveiro elétrico. Acabava que, de forma muito simultânea, você tinha um volume de carga sendo demandado daquela infraestrutura da casa, que muitas vezes colapsava o sistema. Ou seja, o uso do chuveiro elétrico, junto com o aquecedor, a chapinha e o secador de cabelo, por vezes desligava o disjuntor principal. Entenda que a chapinha, o chuveiro elétrico, hoje se transformou no ônibus e na infraestrutura de recarga. Ou seja, você precisaria, naquela nossa época, a mãe dizia, menino, enquanto está escovando o cabelo, não toma banho, né? Quente. E aí a gente ficava tentando espaçar isso para que a gente pudesse manter a energia funcionando. Como que se dá a infraestrutura de recarga se a gente fosse fazer esse mesmo paralelo com aquela época saudosa que a gente tinha de escola? A gente não dá para dizer, eita, agora recarrega, agora não recarrega. Ou seja, a população precisa voltar a ser servida. E como ela vai voltar a ser servida? Esse gráfico aqui, de forma muito simplificada, mostra isso. Ou seja, a distribuidora hoje está dando para os operadores uma demanda, um limite de demanda. E, por vezes, quando há uma concentração da chapinha do chuveiro elétrico, ou seja, de muitos veículos chegando ali, né, de forma simultânea, essa demanda precisará ser ultrapassada, mas a infraestrutura da rede da distribuidora não permite isso. Então, quem que vai atender a essa sobredemanda aqui? É a bateria. A bateria e o sistema de controle vai exatamente gerir essa necessidade de potência adicional e será o elemento responsável por entregar essa potência para que a gente tenha todos os veículos sendo abastecidos de forma simultânea. Ou para que a gente tenha, se a gente tivesse na nossa época uma bateria, os meninos tomando banho no chuveiro elétrico e as meninas escovando seu cabelo sem que tivesse qualquer tipo de prejuízo. Num paralelo, de forma muito lúdica, é isso que está acontecendo. E a gente percebe aqui nesse gráfico também o seguinte, olha, e se tiver uma falta de energia? O sistema de armazenamento entra para continuar garantindo o suprimento de energia para o ônibus, obviamente dentro de uma capacidade limitada, mas ainda assim continua fazendo com que esses ônibus possam continuar prestando serviço para a população de São Paulo. Esse é um ponto importante de forma bem simples. Aí a coisa é o seguinte, essa bateria precisa ser reabastecida, e há um período ali de horário de ponta, né? Ou seja, no horário, se os ônibus voltarem para a garagem, para os terminais, para os hubs de recarga, de forma simultânea, e num período onde esse custo de energia é muito caro, nesse mesmo período aqui quem entrega essa energia à bateria, fazendo com que haja um equilíbrio, né, no custo de recarga desses ônibus. Ponto importante a ser destacado, tá? Quando a gente olha, por exemplo, cada bolinha dessa representa um sistema de armazenamento instalado pela Moura no Brasil, seja em projetos, por exemplo, de usinas híbridas, seja em clientes finais, seja, por exemplo, em aeroportos, aqui inclusive está em funcionamento, seja na distribuição de energia, prestando serviço pela própria distribuidora, imagine a Enel São Paulo, comprando esse ativo para prestar esse serviço, para deixar a rede dela dentro dos limites operacionais. A gente tem diversos projetos desse, mas eu queria destacar dois aqui, pensando em infraestrutura de mobilidade. Um projeto que a gente fez junto com a EDP, era um hub de recarga, e nesse hub foi pensado de forma conceitual ter cafeteria, salão de beleza. Por quê? Porque o consumidor final chegava a esse hub e enquanto o veículo dele era carregado, ele tinha ali, né, toda uma infraestrutura para que ele pudesse se distrair ou fazer algo que o pudesse ajudar. Um outro projeto que nós fizemos... Só colocar que tem 10 minutos, tá?
Tá? Estou acabando já a apresentação, obrigado. Um outro elemento desse nós fizemos junto com o pessoal da CPFL. Nesse projeto com a CPFL, nós montamos uma infraestrutura, inclusive, puxando o gancho do que Cris colocou, com geração fotovoltaica associada. Então, nós temos aqui 2 carregadores rápidos, nesse caso aqui de 60 kW, ou seja, os dois somando dá os 120 ou próximo dos 150, que é o que se imagina, né, para a infraestrutura, mas do ponto de vista conceitual, o que a gente vai aumentar é a potência do banco e a gente vai elevar a capacidade da bateria para que ele possa cumprir um papel similar. Esse projeto aqui faz exatamente todos os conceitos que eu já expliquei anteriormente. Ou seja, nesse projeto eu faço a gestão da demanda, eu faço o corte no horário de ponta e a gente está fazendo com que esses veículos que estão aqui sendo carregados de forma simultânea continuem carregando sem que isso cause qualquer impacto à infraestrutura de rede. E um outro elemento importante é, dentro desse ecossistema da Moura, né, tudo isso foi previamente estressado num grande laboratório que a gente tem, no Instituto de Tecnologia, onde a gente observa aqui, por exemplo, um parque de geração fotovoltaica, um sistema de armazenamento lá ao fundo, e um laboratório aqui de testes que é eletrointensivo, e aqui um pouco mais à nossa direita, a gente tem uma estação de recarga para veículos elétricos. Aqui foi possível desenvolver todo esse algoritmo de controle, implementar lógicas de automação para que a gente pudesse cumprir esse papel do ponto de vista de projetos comerciais, tá? Cris, eu volto contigo, depois a gente responde as perguntas ao final. Seu áudio está fechado, Cris, seu áudio está fechado. Então, para fechar aqui rapidamente, né, quando a gente fala de ecossistema, então a Moura, ela traz a solução de baterias para o nosso cliente, seja para ônibus, caminhões, carros, BES, moto, bicicleta. A gente conta com uma rede Moura de 100 unidades de distribuição e serviços na América do Sul. Então, ou seja, a gente garante que o cliente final vai receber esse produto, né, saindo aí das nossas plantas do Brasil e da Argentina. A gente conta também, pode passar, Chico, com a RSM, que é a Rede de Serviços Moura, ou seja, a gente tem uma estrutura de pós-vendas com a nossa base em Tapetininga e mais 20 unidades no Brasil e América do Sul, onde a gente consegue dar o suporte ao nosso cliente, tendo peças de reposição, tendo laboratórios de falhas, de análise avançadas, tendo técnicos especializados em soluções para eletrificação. E, para finalizar, Chico, por favor, a gente também garante a reciclagem das baterias de lítio. Então, hoje a gente faz a destinação final adequada de cada parte da bateria, né? Ela é desmontada, ela é reciclada e ela é 100% utilizada em outras cadeias. A gente ainda não tem a cadeia do lítio fechada como no chumbo, né, onde com o chumbo a gente já produz outras baterias. Hoje no lítio a gente tira os elementos, né, o lítio, o ferro, fosfato, se for o níquel, manganês, cobalto. A gente ainda não volta, por enquanto, para a cadeia, mas a gente usa em outras cadeias. Então, garantindo, assim, uma destinação final adequada e seguindo a legislação, né, brasileira. Então, é isso, pessoal. A gente traz aqui, né, a gente encerra, né, todo o ecossistema Moura focado em eletrificação. A gente está à disposição para não só aqui tirar as dúvidas, mas para atender a qualquer um de vocês a qualquer momento aí tendo alguma conversa, tá ok? Fico à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Cristiane, Francisco. Agora está aberto para quem quiser comentar, fazer suas perguntas. Só levantar a mão. Carmen. Oi, bom dia, obrigada pela apresentação. Bom, eu ia perguntar sobre reciclagem, você já respondeu. Eu queria duas coisas. Uma, vocês têm uma parceria com a Kettle, né? Que é a de lítio. A minha pergunta, eu não sei se é fácil de responder, mas qual seria o volume de baterias para a gente conseguir fabricar a célula no Brasil? Isso é uma perspectiva factível? É aquela pergunta que todo mundo quer, qual o grau de nacionalização que a gente teria, em que momento, né? Esse hoje é um dos nossos grandes desafios dentro da cadeia, né? A gente tem vários projetos aí pensando no desenvolvimento dessa cadeia, inclusive um junto ao Senai do Paraná, onde a gente está, né, desenvolvendo uma célula, vai
produzir, para entender como que está a nossa tecnologia, como está a nossa cadeia. Mas, assim, existem vários dados de mercado, né? Mas eu vou usar um dado mais genérico, mas eu acho que ele se aplica muito bem. Hoje, se a gente não tiver uma produção de 10 gigawatt-hora, isso não é viável, financeiramente e até tecnicamente, porque nos primeiros anos você tem também uma perda, né, até chegar num ramp-up muito grande. O processo da célula é muito específico. Acho que nós já visitamos aí no mundo afora mais de umas 20, 30 fábricas de célula para entender, né? Então, ele tem muitas especificidades na cadeia como um todo. A gente ainda está também num ramp-up de aprendizado dessa cadeia, mas estamos caminhando, né? Um passo de cada vez e conforme o mercado ele vai evoluindo, os volumes vão chegando, a gente vem aí se preparando para isso. Tá, eu tenho acho que o Olímpio na fila. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Não, vou passar para o Olímpio, depois eu volto, eu vou estruturar um pouquinho. Desculpa. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito auspiciosa essa perspectiva de ter gente brasileira aí trabalhando nessa área e tentando fazer o que está faltando aqui no Parque Industrial Brasileiro. A pergunta é assim, algumas perguntas, né? Esse carregamento rápido, ele é viável para os ônibus que já estão circulando com baterias que não são apropriadas para fazer carregamento rápido? Essa é uma pergunta, né? A outra é o seguinte, nós estamos falando aqui de empresas que, por exemplo, chegam ao limite aí de 50 veículos para carregamento noturno, e depois essa frota vai continuar a aumentar, porque para atender a demanda da lei, né? Da Lei 16.802. Então, a cada ano vão entrando mais dezenas de veículos elétricos na frota, e se não houver alta tensão, essa demanda adicional aí, ela não vai poder ser atendida pela média ou pela baixa tensão que tem na região ali, né? Então, se não existe essa possibilidade do upgrade da rede externa, então vai ter que usar o BESS, né? Agora, qual que é a limitação do BESS? Quer dizer, eu posso agregar aí mais 50 ônibus, mais 100 ônibus, e a coisa vai crescer, inevitavelmente vai crescer. Então, até quanto, né, é essa possibilidade de atender essa demanda adicional que vai entrando ano a ano, né? Então, essa é uma questão que a gente fica pensando, né? Qual é a área da garagem necessária para colocar esses bancos enormes de bateria que vão ter que entrar para atender toda essa demanda adicional que inexoravelmente vai entrar no futuro, né? Então, essa é uma segunda pergunta, né? E, bom, vamos ficar... e a Huawei, né? O prefeito esteve lá na China e, pelo que eu li nas matérias que saíram nos informativos, nos jornais, etc., a Huawei fez uma proposta de fornecimento desses sistemas de armazenagem de carga, de bateria para colocar na garagem, para atender essa demanda que a Enel não atende. E eles falaram em custo zero, né? Em fazer um arranjo com a concessionária de energia para colocar o custo desses sistemas aí embutido na conta de luz. Então, eu queria saber se vocês estão em fase aí com essa proposta aí da Huawei, vocês são um concorrente da Huawei, é isso? Olímpio, só para colocar, logo após essa apresentação, vai ter a apresentação da Matrix, que tem trabalhado junto com a Huawei, então eles vão falar um pouquinho desse protocolo de intenções entre a prefeitura e as empresas, então acho que isso talvez seja melhor deixar para a próxima apresentação, mas enfim, passo a palavra aí para a Cristiane.
Eu vou falar um pouquinho aqui das perguntas mais do mercado e vou deixar a questão técnica para Francisco. Então, vamos lá, Olímpio. Agradeço, né, pelas palavras. De fato, a Moura está muito feliz de hoje poder ser uma pioneira, né, na produção de baterias de lítio. Então, muita gente acha que a gente somente importa as baterias. Não. Obviamente, cada segmento tem seu estágio, tem sua estratégia. Então, por exemplo, hoje a gente já monta no Brasil baterias a partir de célula. Eu compro a célula, é uma commodity, não tem produção, e eu já produzo a bateria aqui. Então, cada item do meu portfólio, né, a gente vai desenvolvendo localmente, a gente tem o nosso instituto de pesquisa, tem apoio de outro instituto, e aos poucos, né, a gente vem cada vez mais com a tecnologia nacional, né, vou falar daqui também a nossa parceira, CATL, que vem nos ajudando a impulsionar, acelerar esse processo no Brasil. Então, é muito gratificante mesmo, né? Você perguntou se os ônibus hoje que a gente tem na frota circulante, ele já é capaz de receber recarga rápida. Eu não tenho a especificação de todos esses ônibus, né? A gente tem aí alguns modelos no mercado, eu precisaria ter a especificação da bateria para poder te afirmar. Mas o que eu posso te falar é que os ônibus que saírem com determinados modelos de bateria da Moura, sim, eles já estão capacitados para receber a recarga rápida, né? Não só ônibus quanto caminhão. E só para finalizar, eu sei que ainda vai ser falado na próxima apresentação, mas a Huawei é parceira da Moura de longos anos. Não, a gente já trabalha em outros segmentos, inclusive em telecom. Nosso sistema de armazenamento de energia é capaz de trabalhar, por exemplo, com os carregadores rápidos da Huawei. A gente tem conversas abertas, a gente tem projetos juntos, né? Então, assim, a gente tem uma parceria aí de longos anos. E para finalizar, o modelo de negócio, ele pode ser desenvolvido para cada cliente, para cada concessionária de energia. Então, hoje a gente tem modelos de negócio diferentes até para as montadoras. Então, a Moura tem diversos projetos no mercado e isso pode ser customizado conforme o nosso cliente, conforme a necessidade da região ou da cidade, enfim. Ok? Aí passo para Francisco falar da parte técnica. Não, maravilha. Olímpio, do ponto de vista da implementação de novos veículos, a solução de armazenamento ela é modular. Então, na medida em que for sendo necessário novas estações de recarga, a gente pode complementar sem que haja qualquer tipo de prejuízo ou impacto entre a bateria do sistema de armazenamento que já está, né, em operação e os novos modos que serão implementados, porque a gente consegue fazer eles trabalharem de forma conjunta sem que haja qualquer tipo de limitação. Agora, você fez uma pergunta importante, né? Isso eu estou falando da modularidade do BES, mas uma pergunta importante que você fez é qual que é o tamanho, a área necessária para que a gente consiga ir ganhando, ou seja, o quanto de garagem eu vou perder para que a gente possa implementar sistema de armazenamento por essas limitações que a rede irá impor, né? Eu fiz uma conta de padeiro aqui enquanto você falava, mas, por exemplo, numa vaga de um único ônibus, uma vaga de garagem de um único ônibus, a gente tem capacidade de carregar ou botar um BES com capacidade de recarregar mais de 20 ônibus de forma simultânea. Ou seja, o BES hoje, ele adensa muita energia numa área relativamente pequena. Então, se eu quiser incrementar 20 novos ônibus à frota, eu perco uma vaga de garagem de estacionamento para aquele ônibus que lá está posto, tá? É acima de 20, mas eu queria ser um pouco conservador aqui, 20 ônibus de forma simultânea. Do ponto de vista do modelo de negócio, isso que a Huawei comentou, por exemplo, com o prefeito, ele vai esbarrar um pouquinho na questão regulatória, porque a distribuidora tem as suas limitações e tudo que ela vai colocar na sua infraestrutura, aquele custo terá que ser repassado para todos os consumidores, né, de energia, não apenas para a garagem. Então, como que fica isso? Ou seja, é uma infraestrutura para um agente privado que tem uma concessão pública e todo o resto da população pagará por aquela infraestrutura. Então, tem questões regulatórias aqui que precisam ser bem vistas. É um caminho, não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas tem impasses regulatórios que precisariam ser muito bem vistos e discutidos. E aditivando o que Cristiane falou, a gente tem uma proposta para o mercado que é o seguinte, olha, o frotista, a empresa que tem a concessão, o principal papel dela é comprar novos ônibus. A infraestrutura deveria ser uma obrigação da distribuidora, mas a distribuidora também, no arcabouço regulatório, tem as suas limitações para que isso aconteça. Então, por que não ter um sistema de armazenamento onde nem a distribuidora, nem o frotista pague por ele, mas remunere ele pelo uso? Ou seja, a Moura faz o investimento,
põe esse ativo lá incomodado num contrato de longo prazo e cobra por um aluguel disso, ou seja, com o rateio sendo feito ali pela própria recarga. Então, há modelos de negócio, a gente tem um pacote aqui a oferecer para o mercado e temos discutido isso aqui com cada agente, tá? Acho que Débora está na sequência, né? Obrigada, Francisco. Meu nome é Débora, eu sou coordenadora da unidade de gestão do projeto de eletrificação de frota aqui da cidade pela Secretaria de Transportes. Vocês estão falando de carga rápida. Essa carga rápida é para atender o carregamento de uma bateria em quanto tempo? De um ônibus padrão? Débora, depende do tamanho da bateria e depende do seu carregador. Então, por exemplo, você tem hoje já as recargas super rápidas que acontecem em 15 minutos, por exemplo. Você consegue ir de uma... Porque a bateria, ela vai... Vamos pensar se ela vai de 0 a 100. Os primeiros 80%, você tem uma resistência menor. Então, você chega a ela em 80% em mais ou menos 15 minutos se você usar um carregador desse ultra rápido, né? Vamos chamar assim, super rápido, tá? Isso eu estou falando aí para um caminhão, para um ônibus. E você já tem carregador que você precisa deixar a noite inteira. Aí você tem os intermediários, que uma bateria de um caminhão, por exemplo, que roda 100 km, que ela recarrega em 4 horas. Então, você tem níveis de carregamento rápido, conforme o carregador, né? Então, de 15 minutos a 4 horas, 3 horas para baterias que atendem aí um range de 100 km. Vai depender do carregador e da bateria. Se eu puder complementar, Cris, Claro, a resposta, Débora, veja, quando a gente pensa, é muito difícil, por isso que nenhuma empresa de carro, né, a gente agora moda de veículo elétrico, né, ela diz em quanto tempo ela vai carregar aquele veículo, porque tem uma série de condicionantes para isso. Primeiro, a potência do carregador, segundo, as condições da bateria em termos de uso, ou seja, se esse carro chega com 20% de carga numa estação, pode ser que a temperatura esteja da bateria quente, e aí é o próprio veículo que diz para o carregador o quanto ele pode receber, para que ele não colapse a bateria que ali está posta. Então, é o BMS, o Sistema de Gerenciamento da Bateria no veículo, que vai demandar do carregador. Por mais potência que você possa ter no carregador, pode ser que o carro esteja limitado a receber aquela potência, é difícil. Agora, transladando isso aqui, por exemplo, para a frota, né, de ônibus. A gente tem feito uma série de análises aqui de estudo do seguinte: nos terminais, haverá, por exemplo, carregadores para recargas de oportunidade? Se sim, em qual estado de carga que esse ônibus voltará para a garagem? 20%, 40%, 60%? Isso tudo, essa soma desses elementos será importante para ditar o tempo que esse ônibus ficará na garagem e o tempo que ele demorará para voltar para prestar o serviço para a população. Então, tem uma série de variáveis, sabe, Débora, que vão ditar essa resposta para você. A outra coisa essa bateria é uma bateria que aguenta super recarga ou ela é uma bateria um pouco mais antiga? Então, como você tem ônibus de frotas, né, as frotas de ônibus, de estágios, né, de maturidade da tecnologia de lítio diferente, esse também pode ser um agente limitante para que a gente possa te dar essa resposta. Parece que a gente quer fugir dela, mas é porque ela não é simples de ser dada, dado esses elementos que a gente pontuou aqui, tá? Não, eu imaginei que fosse exatamente isso, né? Conforme o tipo de tecnologia da bateria que foi escolhida, ela vai ter uma forma de carregar. Por que eu estou perguntando? Eu fiz uma visita técnica à Coreia e vi que lá os carregamentos são feitos com 2 plugs, tá, no ônibus. E 70%, 80% da bateria chega a ser carregada, que a partir de 70% diminui a velocidade, mas em 40 minutos você carrega 70% da bateria. Então, isso é feito de uma maneira bem tranquila, é uma questão até simples. Eu vi que a infraestrutura, ok, depois de montada tudo mais, não é uma grande infraestrutura que ocupe tanto espaço para isso. Por isso que eu queria comparar, e se vocês têm essa tecnologia também, para 2 plugs dentro no ônibus para otimizar o tempo do carro parado. No Brasil, normalmente, os carregadores, eles são de plug único, e a tecnologia, por exemplo, para essa super recarga, o carregador, normalmente, para refrigerar o cabo, porque tem uma densidade de corrente muito elevada, tem um sistema de refrigeração líquida. É possível atingir com um único plug o que você percebeu na Coreia? Totalmente possível.
há carregadores que têm essa mesma capacidade. Agora, para que a Coreia possa elevar, por exemplo, de 20% para 70%, porque entre 20% e 80%, 70%, a resistência interna da bateria é baixa, então você consegue fazer essa super recarga. Depois de 70%, entre 70% e 80%, essa resistência interna cresce muito e faz com que você comece a desligar. Isso a gente percebe, por exemplo, no nosso smartphone. Quem usa, por exemplo, Apple, chega em casa depois do trabalho ali, bota na tomada, ele vai muito rápido até 80, e depois ele fala assim, olha, estou fazendo uma recarga otimizada, esse celular ficará 100% carregado lá para as 4 horas da manhã. Ele já entendeu, né, a sua rotina diária e se adaptou. Mas por que ele faz isso? Não é porque é a sua rotina diária, porque ele quer preservar a bateria, né? Ele não quer fazer aquela recarga até 100% de forma instantânea, superaquecendo e diminuindo a vida útil. A mesma coisa, a mesma lógica se aplica para os ônibus, para os veículos de uma maneira geral, né? Não limitada a ônibus. Mas, ponto importante, é possível, aquilo que você percebeu na Coreia, a gente tem a competência de fazer aqui no Brasil, similar. O que vai mudar é só a forma que essa conexão se dá, tá? De forma bem simplificada. E isso depende da tecnologia que eu tenho hoje nos ônibus. Então, eu já tenho que Nos pensar carregadores. eu já tenho que pensar hoje na tecnologia que está dentro desses ônibus, né, esses ônibus elétricos, na bateria, que eles comportem esse carregamento rápido. Exatamente. É importante aqui porque as baterias que a Moura está produzindo, né, para equipar esses ônibus, elas já têm essa característica de super recarga, né? Ou seja, os ônibus que terão bateria Moura, eles podem contar com isso. Agora, obviamente que há um vendor list muito mais amplo, né, de fornecedores de veículos elétricos, isso também precisa ser verificado. Aí isso pode ser um requisito. Tem custo também, né? Exatamente. Chico, aí tem a questão do custo, é muito diferente. Então, muitas vezes se opta por carregadores intermediários, conforme cada situação, também por causa do custo, né, do carregador. Pessoal, obrigada. Eu vou passar para a Carmen para ela fazer a última consideração, porque a gente precisa passar para a próxima pauta. Então, eu pediria só para ser mais... Sim. É curto. Talvez a resposta fique só para a gente fazer uma provocação. A minha pergunta, a gente está vendo financiamentos com taxas bem convenientes para veículos elétricos. Na parte de vocês, de BES ou qualquer coisa assim, como que está o financiamento? O que está sendo buscado? O que tem de estímulo com relação a isso? Veja, Carmen, importantíssima a sua pergunta. O BES hoje, a gente inclusive tem hoje à tarde uma reunião com o BNDES, mas ele é um produto finalizado. Então, já acessa condições, né, importantíssimas, sendo subsidiadas aí pela taxa. Então, esse é um ponto que destaca a gente no fornecimento de sistema de armazenamento de outras empresas que apenas fazem a importação, né? A gente tem um conteúdo nacional expressivo no sistema de armazenamento, o que faz com que a gente goze. Só um item adicional que eu acho é o seguinte: o único BES que atende ao processo produtivo básico é o da Moura, hoje. Então, a gente atende ao processo produtivo básico. Atender ao processo produtivo básico chancela o FINAME. Não tem uma correlação direta, uma coisa não está vinculada à outra, né? Mas por você ter um processo produtivo básico, que você tem um conteúdo nacionalizado muito grande nesse processo, fez com que, junto ao banco, a gente conseguisse também ter o código FINAME. E aí o PPB, né, Chico, ajuda com que as empresas locais, né, venha a valorização do produto nacional, vá se adequando gradativamente com as etapas produtivas, né? Então, assim a gente consegue fazer gradativamente conforme o desenvolvimento do mercado. E sobre o FINAME, não só o BES, mas também nossas baterias de lítio, né, nossos sistemas de bateria são finamizados também e que hoje os produtos que recebem também são. Tá bom. Só mais, desculpa, Luciana, vocês podiam deixar os contatos depois? Acho que a gente teria mais questões. Claro, eu vou deixar aqui no chat o meu e Chico também, tá bom? Obrigada. Obrigada, Francisco. Obrigada, gente. Obrigada pela apresentação. Vamos agora para a próxima pauta com a Matrix Energia. O Rodrigo Lima vai apresentar sobre novas soluções tecnológicas para a eletrificação da frota. Como foi colocado, né, foi assinado um protocolo de intenções entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte SP-Trans e as duas empresas, Huawei e Matrix Energia, no Dia do Meio Ambiente, no dia 5 de junho. Então, vou deixar aqui para que eles apresentem também o produto deles. Então,
Rodrigo, você tem 40 minutos. Bom dia, tudo bom? Estão me escutando? Está tudo só para Sim. checar aqui, tá? Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, tá? Acho que é importante aqui compartilhar com vocês, enfim, os nossos casos aqui, como a gente está evoluindo, como a gente acredita nesse mercado, tá? Quero também parabenizar também os nossos colegas da Moura pela apresentação, acho que é muito bom estar com vocês aqui, tá? Compartilhar essa visão de futuro. Tá? Do meu lado, aqui eu vou apresentar toda a nossa turma, tá? O Evandro responde pela nossa área toda de engenharia, tá? O Júlio está aqui com a gente, nossa área de implantação, tá? E desenvolvimento de negócios, o Guilherme e o Paulo, tá? Aqui com a gente, tá bom, pessoal? Estando isso pronto, vamos começar a apresentação um pouco, tá? Obviamente que a gente traz aqui toda essa apresentação que vem no bojo da cooperação que a gente tem, da parceria que a gente tem com a Huawei, tá? Mas antes de mais nada, deixa eu fazer uma pouca introdução sobre a Matrix, que está atrelada a esse plano nosso de negócio, tá? Acho que se puder percorrer. Então, bom, a gente tem um propósito, né? A gente existe hoje aqui internamente para acelerar a transformação do mercado energético. A Matrix hoje é a maior comercializadora varejista independente do Brasil, tá? Acho que isso é uma questão muito importante, porque quando a gente analisa efetivamente que os nossos produtos têm que estar adequados às soluções que são demandadas pelos consumidores, tá? A gente está no top 15 também de comercialização de energia renovável, tá? Com 400 colaboradores e mais de 50 mil clientes, tá? Acho que, enfim, os nossos clientes hoje se dispõem tanto de clientes no âmbito do público quanto do privado, tá? Pode ir tocando. Tá? Importantíssimo, tá? Hoje a gente é uma plataforma completa de soluções energéticas, tá? Então, hoje a gente tem, como a gente falou, o foco ali no Mercado Livre, a empresa nasce como uma comercializadora, depois, obviamente, a gente integra os ativos para atender parte da energia que a gente, de soluções que a gente tem a fornecer para os nossos parceiros, tá? Dentro da parte hoje de ativos, tá? A gente tem, obviamente, a geração de energia renovável, a gente tem hoje mais de 100 megas em projetos de geração centralizada e mais de 130 megas em geração distribuída. Tá? A gente tem plantas de geração distribuídas espalhadas pelo Brasil inteiro. Essa de geração distribuída são plantas de pequeno porte, de até 5 megas. Tá? E a nossa geração centralizada, a gente está falando de portes de 100 megas. Tá? Toda essa geração é implantada pelo nosso time e é feita a operação e manutenção também por nós. Então, nós olhamos o emprego desses ativos não só no curto prazo, mas no longo prazo, visando a vida útil desses equipamentos como um todo, tá? Nós também temos cogeração, ou seja, aquelas soluções onde a gente aplica no cliente, onde a gente tem, além da geração térmica, geração de energia também, gás natural e nosso principal foco aqui hoje, BESS, tá? Importantíssimo, tá? Obviamente que quando a gente entra numa linha de BESS, tá? Que é uma tecnologia que vem avançando ano a ano muito rapidamente, tá? A gente faz essa parceria com a Huawei, por acreditar, enfim, com a Huawei a gente tem a mesma visão de futuro, ou seja, com aquela visão que a gente precisa e essa tecnologia vai ser cada vez mais necessária para atender o consumidor, e emprego de P&D, que é necessário para a gente atender a evolução tecnológica. Hoje a Huawei é a quinta maior empresa do mundo que aplica em P&D, tá? Mas a gente tem que adequar essas soluções que a gente tem empregado no mundo afora com as particularidades do Brasil. É importante falar que hoje a Matrix tem o maior projeto behind the meter do mundo, tá? Então, assim, hoje o Brasil tem, tá bom? Através da Matrix e da Huawei, tá bom? O projeto onde a gente entrega soluções de BESS atrás do medidor, ou seja, aplicados para soluções como essa da eletromobilidade aqui em São Paulo, mas também aplicado em comércio e indústria, o maior do mundo. Tá? Acho que isso é importante, esse marco que a gente atingiu em praticamente 2 anos de atuação no mercado brasileiro. Tá? Pode seguir. Tá? Sobre ESG, acho que é muito importante, que aqui a gente está falando da eletrificação, mas o que está por trás também é onde vem a origem daquela energia que está suprindo esse projeto grande de eletrificação. Né? Acho que hoje, enfim, a gente tem a única empresa no Brasil hoje a emitir títulos verdes voltados ao BESS. Falou-se muito, obviamente, da questão do financiamento, acho que a Carmen comentou ali um pouco no final, tá? Hoje, a Matrix foi essa única empresa que conseguiu emitir para o mercado privado, tá bom? Dívida, tá? Voltado com a questão do ESG e lastreado com baterias, tá?
Então, assim, é importante porque o mercado já está reconhecendo aqui, ou seja, a gente já tem uma saída de financiamento através do mercado nacional de capitais, tá? Para esse business que a gente vem desenvolvendo, tá? Reconhecendo efetivamente que a nossa solução, ela se encaixa no ESG exigido aí pelo mercado, tá? Pode seguir. Tá? Então, obviamente que eu vou tentar fazer uma complementação da apresentação que foi a predecessora, tá? Para a gente focar no que a gente entende que são os diferenciais um pouco da nossa solução, tá? Obviamente, quando a gente fala em BES, a gente está falando de uma fonte segura e constante, que a gente tem um abastecimento, procura abastecimento contínuo das operações críticas, reinício imediato após a queda de energia, isso é muito importante, obviamente que quando a gente está exposto a índice de confiabilidade trazidos pela rede da distribuição, é muito importante que o sistema seja resiliente, ou seja, que o sistema seja capaz, né, de, dado alguma indisponibilidade do sistema, da gente que tenha a capacidade de ter um reinício imediato, tá bom? Energia estável com menos oscilações, isso vem também no bojo de trazer mais resiliência para a solução de fornecimento para os ônibus, tá? Gestão digital em tempo real, que nós vamos entrar um pouco mais para frente, tá? Um ponto importante, que por trás aqui, obviamente, dessa solução, a gente traz, através dos ativos da Matrix, tá bom, a possibilidade de atender o nosso consumidor com energia renovável, certificada e renovável, ou seja, a nossa solução não é um emprego somente da solução de equipamentos que trazem essa confiabilidade para o sistema, mas garante que o elétron ali tenha de origem uma energia renovável, tá bom? E a segurança máxima, tá? Hoje, a gente vai passar pelo critério de segurança, que a gente entende que é um ponto muito importante, tá? Mas hoje, realmente, o nosso produto é o único a receber a certificação TÜV nível 3, que é o maior que a gente entende ali do mercado, que é a prova de segurança dos nossos sistemas, tá? Pode tocar. Aqui vem um pouco do que eu falei do projeto, o maior projeto behind the meter do mundo, tá? Hoje a gente tem 194 megas aqui de capacidades comercializados em BES, 70 já em operação e 120 em implantação, com previsão de conclusão até o final do ano, tá? Então, a gente acaba acoplando essa maior experiência que a gente tem em relação ao mercado mundial. Esses são os nossos principais clientes. Vocês podem ver que a aplicação da nossa solução, ela se vale através de casos que, enfim, são variados entre eles. A gente tem de hospital, supermercados, indústria. Então, toda essa engenharia embarcada atrás do medidor para a gente trazer aqueles ganhos todos que eu relacionei de confiabilidade, né, a empresa já tem efetivamente casos concretos aqui e de sucesso, onde a gente, obviamente, teve lições aprendidas que a gente pode compartilhar com vocês, acho que pode ser dúvidas importantes, tá? Mas, obviamente, o nosso pipeline é um pipeline muito abrangente no sistema, com diversos tipos de clientes, onde as nossas soluções já estão sendo empregadas e estão sendo provadas, tá? Acho que aqui a gente vai trazer um caso, que obviamente a gente depois aprofunda mais aqui em São Paulo, a A2 Transportes, tá? Foi o primeiro projeto da América Latina com a solução BES de recarregador para mobilidade urbana, tá bom? Onde a gente tinha um cenário sem abastecimento anterior, ou seja, um cenário totalmente dependente ali da confiabilidade do sistema de distribuição, e efetivamente a gente tem um emprego de BES e recarregadores que trazem todo aquele benefício que já foi citado, tá? Pode colocar. Isso aqui é um pouco da nossa solução em A2. Tá? Vai seguir. Tá, então, mais do que uma solução, né, a gente já tem casos aqui onde a gente vai entrar em contato com vocês aqui e tudo mais, e explicar também casos concretos aqui onde a gente traz a solução em nível até mundial para adequar a solução brasileira às necessidades brasileiras. Tá? Pode ir. Vou passar aqui um pouco a palavra aqui para o Rami, a gente vai fazendo a complementação, tá? Rami é o responsável pela condução desses processos aqui dentro de mobilidade, tá bom? Das soluções de mobilidade, e eu vou entrar um pouco aqui na tecnologia e na solução que nós empregamos e achamos mais adequadas para a mobilidade urbana, tá? Rami, pode ir tocando. Bom dia a todos, pessoal. A gente aqui vai focar, como o Rodrigo falou, nas vantagens da solução Matrix Huawei, né? Então,
A gente foi em busca aí dos melhores parceiros de mercado e encontramos esses diferenciais para aplicar na solução dos nossos clientes, tá? Um dos primeiros diferenciais da solução é o otimizador de pack e rack, né? O pack é o pack de bateria, o rack é o conjunto desse pack para o BESS. Então, a gente tem um otimizador onde a gente consegue garantir a descarga e a carga de 100% da bateria. Então, a gente tem um ganho de quase 6% a mais do que a capacidade do mercado. Então, a gente consegue garantir que a bateria vai descarregar até o zero e vai carregar até o 100. Algumas soluções de mercado, como as baterias estão ligadas em paralelo, uma delas chega a 98, ela bloqueia todo o sistema. Então, a gente perde 2% aqui na carga, 2% na recarga, e isso ao longo de toda a vida útil do projeto, se tem uma perda considerável, tá? Outro ponto é a nossa solução modular. Então, a gente consegue ter uma maior disponibilidade. Então, não é só um sistema que apresenta uma única saída e entrada para a bateria. Então, qualquer problema que tiver em um dos PCS e um dos inversores, nós temos outros que ficam em paralelo, diferente da solução centralizada, que consegue trazer mais confiabilidade para todo o sistema, e a gente entende que a frota de ônibus de São Paulo tem que ter uma confiabilidade extremamente alta. Então, a gente entende que casa muito bem a nossa solução com a demanda de eletromobilidade. Outro ponto também é a RTE, que é a Round Trip Efficiency, que é nada mais nada menos que a eficiência de todo o sistema. Então, a solução da Matrix, em parceria com a Huawei, o BES é Huawei, a PCS é Huawei, o transformador é da Huawei, então a gente casou, a gente consegue, todo o sistema ele foi criado em conjunto em laboratório, né? Algumas soluções de mercados, eles pegam o BES de um, a PCS de outra, e acaba não tendo um encaixe perfeito. Então, a nossa garantia de solução da Matrix foi justamente para ter certeza que a gente estava com a melhor solução. Ou seja, todos os equipamentos que fazem a composição do sistema BES foram testados em laboratório de forma conjunta. Um foi efetuado em detrimento do outro. Então, a gente consegue uma melhor eficiência, tá? E na parte de carregador, a gente tem um carregador que é extremamente inteligente, a gente vai entrar em detalhe nos próximos slides. Além dele ter um resfriamento a líquido e traz um grande diferencial do mercado, que como foi até colocado, o carregamento ele tem uma corrente alta, então gera um calor considerável, e o resfriamento a líquido vem para trazer maior eficiência, maior controle térmico para essa operação, tá? Então a gente tem esse carregador inteligente a resfriamento a líquido, que é um diferencial de mercado. Pode passar. Então, focando um pouco até na parte de tecnologia, a parte de segurança, então a gente tem diversos níveis de sensores de tensão, tanto a nível de pack, que é o módulo da bateria, tanto a nível de rack. Então, a gente tem abaixo ali na esquerda um controle de rack inteligente, onde a gente consegue fazer essa carga e descarga de forma independente. Então, qualquer bateria que chegou a 100% primeiro que a outra, ela é bypassada para garantir que todas tenham uma performance uniforme, tá? Ao lado direito, em cima, o otimizador de pack de bateria, que então a gente evita o chamado mismatch. Como eu falei anteriormente, o mismatch é quando as baterias elas não são fisicamente iguais, né? Sempre vai ter uma diferença entre elas. Então, uma que chegue a 100%, ela é bypassada, a outra carrega 100%, e na descarga a mesma coisa. Então, se uma ficou com 2% e outra para zero, ela vai carregar essa 2% e ter a certeza que a gente usou o sistema com a maior eficiência possível, tá? Outro ponto extremamente importante também é o liquid cooling, como a gente falou. Então, ele garante 20% maior de eficiência energética e um consumo menor. Que as soluções antigas são feitas em ar-condicionado, que tem um maior consumo de energia, tá? Pode passar. Então, aqui do lado direito, a gente
exemplifica em curvas o ganho de eficiência, né? Então, só pelo controle do RAC, a gente tem um aumento de 4% da capacidade, que é o conjunto de PECs, o RAC, e no PEC, individualmente, a gente garante mais 2%, justamente por ter esse otimizador, tá? Então, a gente sempre imagina que a vida útil de um BESS, do sistema de armazenamento de energia, vai ser por volta de 15 a 20 anos. Ele tem sua degradação, obviamente, mas ainda pode ser, a gente utiliza na chamada Second Life, na segunda vida, para outras aplicações. Então, quando a gente tem esses 6%, você dilui, né? Você vai aplicando essa perda ao longo de 15 a 20 anos, você vê o quanto de energia foi desperdiçada, não foi utilizada. Então, essa otimização de PEC e RAC é extremamente importante para a gente ter a maior eficiência do sistema possível, tá? E embaixo, ali na curva de teste, é uma curva de 3.000 ciclos que foi feito. Então, isso é para comprovar que a curva de teste em laboratório que foi feito, ele está condizente com o que a gente está aplicando em mercado, tá? Então, a gente tem, como o Rodrigo bem mencionou, o maior parque de BESS behind the meter do mundo. Então, a gente tem mais de 70 megawatt-horas em implantação, mais de 170 em operação, mais de 120 em implantação. Então, hoje a gente já tem um track record suficiente para saber como se comporta cada bateria e a gente vai acompanhando justamente com o ciclo prometido pelo fabricante e a gente vê que está em conformidade, tá? Pode passar, Gui. Esse é uma situação uma solução modular, né? Então, como a gente mencionou no começo, qual é o ganho de ter uma solução modular e não ter uma solução centralizada? Então, a gente vê na tabela do meio, na coluna do meio, que a nossa solução, em parceria com a Huawei, ela tem diversos PCS, né? E outras soluções de mercado têm um PCS centralizado. Então, o PCS de forma distribuída, que a gente chama, oferece uma maior confiabilidade. Então, que qualquer falha que tenha em uma unidade ou outra não compromete a operação do sistema como um todo, né? Já na solução padrão de mercado, se você tem uma falha em um PCS, você vai perder todo o sistema BESS. Então, diferente do que ocorre na nossa solução em parceria com a Huawei, tá? E também a taxa de confiabilidade, esse é um projeto de Singapura, que a fase 1 foi um outro fabricante, na fase 2 foi Huawei. Então, como outro fabricante, ele utiliza diversos o BESS de um, o PCS de outro, então se não tá, o sistema não está casado perfeitamente, então começa a gerar algumas falhas. Pode passar. Mantendo ainda na mesma ideia de a gente ter um único fornecedor, tá? Então no lado esquerdo a gente vê que o BESS é de um fornecedor A PCS é de um fornecedor B, o STS, que é o transformador, é de um fornecedor C. Então, a solução de mercado é montado meio que o que tem disponível no mercado. Então, o BESS de um, o PCS de outro, e na solução da Huawei, na coluna do meio, a gente consegue garantir que tudo foi feito conforme a necessidade da solução como um todo. Não só BESS, não só PCS, não só carregador. E sim, todos como vem do mesmo fabricante, a gente consegue ter a melhor eficiência e o melhor RTE que a gente considera do mercado, tá? Então, a gente consegue colocar uma tensão maior de 800 volts em detrimento de outro de 690 e ter menos perdas em todo o sistema e, consequentemente, ter uma melhor eficiência e garantir que a gente está usando todo o megawatt-hora possível que o sistema pode fornecer. Vou passar. Isso é ilustrando o SOC que a gente comentou. Então, as soluções tradicionais de mercado, você tem que fazer o SOC manual, então você tem que deslocar time de OEM para ir em campo, você tem um custo. Quando você está mexendo no BESS, você tem uma indisponibilidade do sistema também, coisa que para a eletrificação, a eletromobilidade de São Paulo, a indisponibilidade é algo extremamente crítico, né? A gente está falando da frota da maior cidade do país. Então, a solução de SOC calibrado de forma automática da Huawei não há essa necessidade de deslocamento de campo, não há essa necessidade de indisponibilidade do sistema. A gente garante que o sistema vai estar sempre calibrado de acordo e, consequentemente, gerando a maior eficiência possível. Pode passar, Gui. Um ponto também que é inegociável para a Matrix, e também foi um dos motivos de escolher a parceria com a Huawei, é a questão de segurança, tá?
Então, na China, há mais de 300 fabricantes de baterias espalhados pela China, somente 3 fabricantes passaram no teste da Huawei, tá? A Huawei, a gente tem uma parceria com eles têm uma linha exclusiva para a produção das células de bateria, que eles mesmos monitoram, e há alguns testes que foram feitos, que foram esses que passaram os 3, que é o teste de queda, perfuração e compressão da célula em si, né? Além disso, tem a parte também de imersão do PEC em água salgada, para ver como se comporta, e também a parte de alívio de pressão. Então, caso há qualquer anomalia no sistema, ele possui mais de 3, 4 níveis de proteção, seja elétrico, seja térmico, seja a gás, tá? Então, a gente consegue garantir a segurança do sistema. Como as garagens estão numa área residencial, dentro da cidade, então a gente entende que isso é extremamente importante, tá? A questão do barulho também, então a gente tem o BES, ele possui, como ele é refrigerado a líquido, ele tem um nível de ruído extremamente baixo. Como as frotas tendem a carregar prioritariamente na madrugada, justamente quando os ônibus são recolhidos pelas garagens, das 22 às 4 às 5 da manhã, a gente entende também que isso é um fator crítico e foi algo que a gente levou também bastante em consideração, tá? Outra tecnologia que a Huawei possui é a PCS, é o inversor de duplo estágio. Então, a gente quando ela passa de corrente contínua, ela sai da bateria em corrente contínua, ela passa para um nível de corrente contínua controlável para filtrar oscilações e qualquer problema de qualidade de energia, e depois que passa para a corrente alternada, tá? Pode passar. Focando agora um pouquinho mais no carregador de ônibus elétrico, tá? Então, a gente tem um carregador inteligente, com resfriamento a líquido, de liquid cooling, que a gente, como o Rodrigo mostrou, já tem implantado aqui no Brasil desde o ano passado. A gente foi a primeira garagem do Brasil, da América Latina, que a gente implantou BES e carregador. Então, fomos pioneiros também, mais uma vez, nesse requisito. Apesar de hoje estar falando de BES, a gente já tem implantado esse sistema em operação. Então, o sistema, a gente tem um módulo de potência, que a gente chama que é o Power Unit, é o cérebro de todo esse sistema, tá? No slide seguinte, a gente vai dar mais detalhe de como ele se diferencia do mercado e como que a gente consegue ter o máximo de aproveitamento dele, tá? Então, a gente também possui o carregador ultra rápido, tá? Como foi colocado, depende de condições de ônibus, enfim, de outros fatores, que a gente consegue uma autonomia de 5 minutos de recarga, 200 km de autonomia. Tá? Então, a questão do barulho também, como a gente comentou, do nível de ruído, é uma preocupação. Então, a gente está dentro das normas e legislações nacionais. Temos uma maior eficiência justamente por ser refrigerado a líquido, tá? Então a gente gera menos perdas, menos calor, então a gente consegue ter uma eficiência máxima beirando os 100%, e obviamente a vida útil também é algo extremamente importante. Como a gente tem refrigeração a líquido, você tem menos calor, menos perdas, e além de ter menos manutenção, você aumenta a vida útil do equipamento, tá? Pode passar. Então, fazendo uma comparação, justamente reforçando a importância do resfriamento a líquido, tá? Então, a nossa solução, ela possui esse liquid cooling, dando mais de 10 anos de vida útil para todo o sistema. Por quê? Porque ele é todo enclausurado, tá? Então, ele não tem acesso ao ar, então ele não tem poeira, não há necessidade de remoção de poeira por OEM, a gente sabe que as garagens, por transitar bastante ônibus, ser geralmente em áreas mais afastadas, gera bastante poeira, bastante detrito, enfim. Então, a gente pensou numa solução que isso não dê mais possibilidade de indisponibilidade do sistema. Então, a nossa solução a líquido também tem uma taxa de falha menor que 0,5%. Pelo que a gente pesquisou no mercado, então o resfriamento a ar ele tem uma taxa de falha muito maior, justamente porque ele precisa de um ventilador, ele precisa de uma troca de calor que ela é mais deficitária, então a necessidade de remoção de poeiras, limpezas, e como a nossa solução ela é totalmente lacrada, a gente evita todo esse problema e gera uma maior confiabilidade para o sistema. Pode passar. Então, aqui bem como foi mencionado aí na palestra predecessora, do lado esquerdo, acho que foi não sei se foi a Carmen que perguntou, ou a Débora,
Então, bem como foi falado já, tá? Então, no lado esquerdo, a gente tem a curva de carga da bateria, obviamente é um exemplo de um ônibus, tá? O SOC, que está ali no eixo X, ele é o percentual da bateria. Então, a gente vê justamente o que foi mencionado. No início, quando a bateria está próximo de 0%, ela vai subindo, vai carregando 50 kW, 100, é o que a bateria aceita para carregar naquele momento. Chega em torno de 10%, ele vai aceitar quase 230 kW e assim vai. E da mesma forma que for carregando, como o Chico mencionou, com o aumento da resistência interna, você tem uma menor potência de absorção ali do carregamento. Então, levando isso em conta, qual que é a solução proposta nossa, tá? Que é do lado direito, a parte superior. Esse Power Model, o Power Unit ali do lado do dispenser, ele é extremamente inteligente. O que ele consegue ver? Ele consegue perceber quanto que cada ônibus precisa de acordo com a curva dele de bateria. Então, por exemplo, chegou um ônibus que vai estar com 20% de SOC, que é 20% de carga. Esse ônibus ele vai aceitar o máximo de potência. Do lado dele, pode ter um ônibus que já está com 80. Então, ele vai necessitar somente de 50. O Power Unit, ele consegue equilibrar em todas as pistolas e ver qual a necessidade de cada um para a gente ter certeza que está aproveitando o máximo de eficiência do sistema. Então, para um carregador, para um ônibus que ele só consegue puxar 50 kW naquele momento, o Power Unit vai fornecer 50. Num carregador, num ônibus que ele está com 20% e consegue aceitar mais de 200, ele vai jogar 200 e equilibrar. Já numa solução tradicional de mercado, quando você para o ônibus e você tem essas diferenças, o delta do que você não está usando, ele é perdido. Diferente da solução da Huawei. Então, se um ônibus naquele momento está usando 20, o outro 90, você tem a soma 110 e é um carregador de 180, você tem 70 kW que você está deixando de usar. Já na nossa solução, esses 70 kW a gente consegue distribuir para um ônibus que precise, para um ônibus que esteja na situação de um SOC menor e, consequente, a gente vai ter um aproveitamento 100%. E isso vai implicar num carregamento mais rápido, uma maior eficiência, maior disponibilidade do ônibus. Obviamente, a gente sabe que quanto mais tempo o ônibus estiver fora das ruas carregando, não é o ideal. Ele tem que carregar no mínimo tempo possível e de forma mais eficiente. Então, essa é a solução que a gente tem instalado na 2 e que a gente tem no acordo com a prefeitura também. Pode passar. Aqui é de forma global, então, para mostrar que os carregadores que a gente já tem implantado na 2, está implantando em outras garagens, é extremamente aplicado ao redor do mundo, é ampliamente difundido já, é uma tecnologia que a gente tem desde países tropicalizados como o nosso, países mais frios como a Suécia, na Ásia também, então a gente consegue ver diferentes temperaturas, diferentes tipos de clientes, então a gente consegue confirmar que a solução já é amplamente aprovada e utilizada mundo afora. Pode passar. Perfeito. Então, acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar. Foi um overview da solução técnica, do que é a Matrix, né? Então, como o Rodrigo bem falou, a Matrix, além de uma fornecedora de solução como o BES, como energia renovável, a gente tem o Mercado Livre, então a gente consegue reduzir custos também com a garagem, além de implantar o BES. Tá? A gente teve o primeiro caso na América Latina, que foi da 2, e estamos difundindo para os demais. Rodrigo, pessoal, não sei se vocês querem complementar antes da gente finalizar a apresentação. Eu vou passar para os meus colegas aqui para ver se tem algum complemento, tá? Obrigado, Rami, pela explicação, tá? Eu acho que é importante que aqui compartilhar essa visão de futuro que a empresa tem. Obviamente que todas essas características técnicas, elas são importantes, a nossa visão são mandatórias a gente ter uma solução que é uma solução que vai olhar o longo prazo, tá? O nosso modelo de negócio aí que a gente aplica no Behind the Meter é o Energy as a Service, ou seja, a gente está localizado dentro do cliente e a gente, o nosso casamento é um casamento de longo prazo, tá? Onde, obviamente, a gente traz redução de custo e aumento de confiabilidade para os nossos clientes e a assunção do risco de performance do equipamento é toda nossa. Por isso, a gente não tem uma visão mais momentânea daquela aplicação, ou seja, não é uma venda de um produto, é uma venda de uma solução de longo prazo.
e todos esses requisitos técnicos, eles são mandatórios quando a gente pensa no longo prazo, tá? Tem coisas que são inegociáveis, tá? Que levaram para a nossa definição da parceria, como a questão da segurança do equipamento, tá? Obviamente que a legislação brasileira, ela vem amadurecendo em relação à análise do comportamento desse equipamento, mas, obviamente, a nossa tomada de decisão é que a gente quis minimizar exatamente esse risco agora do curtíssimo prazo, trazendo uma fabricante com a gente que compartilha essa mesma visão, tá? A gente está falando aqui de soluções que são empregadas nos consumidores, behind the meter e tudo mais, mas a gente tem dentro da empresa também aqui um emprego de soluções também de BES nas nossas plantas de geração centralizada, tá? Nosso projeto de geração centralizado que eu comentei com vocês, a gente vai implantar, tá? Em fase de implantação de mais 16 megawatt-hora de BES também, que ele vai prestar serviços para a rede básica, tá? Então, obviamente que ali a gente traz um outro tipo de equipamento com outras características, também como controle de tensão, como controle de frequência também, que apesar de não estar no âmbito mais da distribuição, no âmbito do operador do sistema, é um tipo de prestação de serviço que o nosso sistema está demandando bastante. Então, o emprego dessa tecnologia, seja em alta tensão, seja em baixa tensão, acho que é uma necessidade do sistema atual. A gente optou de forma acertada por basear a nossa expansão através de fontes renováveis, mas as fontes renováveis trazem com ela, em conjunto, também essa sazonalidade que depende, obviamente, do recurso que está sendo empregado, o sol e o vento. E a bateria vem sustentar essa decisão acertada que a gente tomou como país, tá? Então, não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, eu não deixei passar nada. Uma parte interessante foi a parte, obviamente, do mercado de capitais, o mercado de capitais reconhecendo a solução nossa como uma solução verde, e a gente conseguindo, obviamente, obter financiamento através de linhas que reconhecem essa importância, tá? Do outro ponto de vista, como já foi falado, uma solução que emprega a garagem, a gente está falando de uma solução integrada, obviamente que a gente vem analisando toda a questão, e já é de conhecimento nosso, da importância do espaço físico dentro das garagens, ou seja, quanto vale uma vaga e tudo mais de garagem, tá? Então, a nossa decisão é uma decisão, obviamente, que envolve equipamentos, mas é uma decisão de solução, uma solução otimizada, que deve ser empregada dentro das limitações físicas que a garagem oferece também. E tudo isso está sendo feito, desenhado, junto ali com as garagens de torna, que a gente tenha uma melhor solução aplicada para cada garagem, obviamente uma muito diferente das demais, até em questões de suprimento da rede, tá? Querem falar mais alguma coisa, pessoal? Sem complemento, acho que abrir para perguntas. Acho que a gente pode ser mais produtivo abrindo agora para perguntas, tá? Obviamente que a gente vai entrar em casos específicos aqui, conforme vocês forem demandando, tá, gente? Obrigado aí, tá? Obrigada. Agora que eu descobri que são vocês que estão na sala 8 do 8º andar, porque é a mesma que a nossa aqui. Será que alguém entrou na sala do 8º andar? Que estranho. Mas vamos lá. Vou passar agora para o Renato Simanauer. Bom dia a todos. Renato Simanauer, da Fiesp, do Departamento de Desenvolvimento Sustentável. Eu estou, essa semana, aqui nos Estados Unidos, justamente avaliando uma série de causos como esse que estamos aqui trazendo. Eu queria parabenizar tanto a Moura como a Matrix pela excelente apresentação, a gente está avançando. Eu tenho uma pergunta para a Matrix, só por curiosidade, saber qual o TÜV da Alemanha que homologou vocês. É de Highland ou de Stuttgart? Qual o TÜV? Vocês lembram disso? Porque eu conheço bem o ambiente lá. Só... Se o pessoal souber de cabeça, vai te responder, senão eu vou voltar no slide aqui, tá? E se não tiver explícito ali, eu te mando na sequência, tá, Renato? Tá bom. É que eu vi, eu achei ótimo, porque o TÜV é muito importante e eu não consegui identificar, só por curiosidade. Vamos voltar. Com certeza que é o de Highland, tá? Mas o Gui está procurando já na sala, com certeza que é o de Highland. É o Highland, ótimo. Obrigado. Tá bem, parabéns pela apresentação. Obrigado. Aí, na sequência, a gente mantém contato e coloca mais detalhes, tá bom, Renato? Não tem problema. Acho que isso é uma visão muito, assim... Esse ponto... Está confirmado? Confirmado. Confirmado, então, em tempo real aqui, tá, Renato? Eu te mando também um pouco de detalhes depois, tá? Sim. Mas essa visão, realmente, assim, para a gente é uma questão muito, muito importante. A gente tem um business de cogeração também, onde a gente, obviamente, produz calor e energia dentro de áreas sensíveis em condomínio, tá? Então, obviamente,
que como o mercado está rampando demais no emprego dessas soluções, e a gente vem atuando junto, tanto da parte de meio ambiente, quanto como, por exemplo, bombeiros e tudo mais, que, obviamente, a gente não pode pagar a penalidade de a gente rampar demais o emprego dessa solução no Brasil, por exemplo, que tem outros requisitos até de empregabilidade dessa solução ao redor do mundo, a custas de um aumento do risco, tá? Então, isso é muito importante para a gente também, tá? Obrigada. Vou passar agora para a Carmen, do CCT. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho essa questão de Energy as a Service e a questão do CAPEX com relação a contratos de longo prazo, assim. E se isso, porque assim, na hora que nós acompanhamos o caso de São Paulo, passando do diesel para o elétrico, toda a parte de custo teve que ser revista, quanto que vai ser remunerado o quilômetro do ônibus. Eu queria que vocês explorassem um pouco, como vocês já estão com alguma solução desse caso, como que entrou no custo da energia uma solução com BES, porque bom, vou te dar um panorama um pouco maior indo para o nosso business de behind the meter, tá, Carmen? Um pouco, e depois a gente traz essa realidade, que eu acho que vai responder as duas perguntas no caso de São Paulo, tá? Como a gente fala as a service, né? Obviamente o que está por trás desse modelo de negócio, tá? Aqui a Matrix é responsável pelo emprego 100% do CAPEX. Então, quando nós vamos para um comércio, para uma indústria, para um hospital, empregar a nossa solução de baterias, inversores e tudo mais, a gente não onera o consumidor ali com o CAPEX. O CAPEX é todo feito pela Matrix. Tá? Obviamente, com o emprego dessa solução dentro do consumidor, ela traz um benefício. Seja o benefício financeiro, por exemplo, através de uma redução do custo que ela paga de fio, né, de uso da energia para o sistema da distribuidora, seja pela uma redução até do custo que a gente consegue empregar fornecendo energia. Então, o consumidor, e claro, a confiabilidade do sistema também, obviamente, quando tiver a falta do sistema, a bateria, ela aumenta a resiliência e atendendo às cargas nesses momentos críticos, tá? Então, o consumidor, no fundo, o emprego desse CAPEX ali dentro traz um benefício para o ecossistema, tá? O consumidor ele vai observar uma redução de custo ou aumento da confiabilidade e a Matrix vai ter o retorno desse investimento se apropriando de parte desse benefício que o consumidor percebe, tá? Obviamente que esse benefício, ele é um benefício que ele é ao longo dos anos, tá? Ele é ao longo dos anos. Eu não tenho o retorno desse benefício 1, 2, 3 anos. É um benefício de mais longo tempo, tá? Então, por isso que a nossa solução é uma solução que enxerga o longo prazo, tá? Então, esse foi a base, tá, Carmen, que sustentou o nosso modelo de negócio até agora, onde são esses consumidores que vão perceber um benefício e o benefício é rateado, tanto para eles quanto para a Matrix, que toma o risco do CAPEX e toma o risco desse benefício variando ao longo do tempo. Tá? Então, a gente não onera, sinceramente falando, né, indústrias onde a energia ela faz parte, sim, da composição dos custos, um a mais, um a menos, mas esse business, obviamente, o recurso financeiro que ele tem seria para investir no próprio negócio dele, especialmente no momento atual que está com uma taxa de juros muito alta. Então, o CAPEX é nosso e a gente divide parte dos custos com o nosso parceiro, tá? Isso é o que a gente chama de as a service, né? A gente tem ali a remuneração no serviço e não no CAPEX, tá? Esse modelo de negócio que propiciou a gente ter esse maior projeto de behind the meter do mundo é o que a gente entende ser adequado aqui no caso da aplicação da mobilidade nas garagens, ou seja, a gente é responsável por 100% do CAPEX, a gente é responsável pela eficiência do sistema, e a gente é responsável por realizar a operação e manutenção, ou seja, nós estamos colocando dentro ali das garagens, tá, um sistema onde nós, Matrix, junto com o Huawei, a gente garante toda a performance dele, tá? Uma vez dito isso, cara, do outro lado, a gente entende que esse vai trazer um benefício ali para a garagem e para o sistema como um todo, tá? Porque, obviamente, vai propiciar o emprego de frotas, né, frotas de ônibus elétrico, porque o emprego dessa tecnologia vai
vai possibilitar que a gente atenda esse reabastecimento desses ônibus que vão vir, ou seja, o CAPEX não vai sair ali da garagem, ou não sai através de contrapartidas iniciais ali que a garagem tem da prefeitura e tudo mais, tá? Isso vai vir através de uma redução de custo que vai ser até observada quando a gente reduz os custos operacionais, né, quando o ônibus é movido a diesel, por exemplo, como elétrico, né? A gente está falando de custos totalmente diferentes, né? Acho que a gente concorda, obviamente, que esses custos operacionais são diferentes. Então, parte disso que a gente vai ter como remuneração do nosso serviço, tá? E deixando, acho que o ponto mais claro, acho que foi explicado também, a outra parte é a parte que fala do custo do aumento de energia ali para os outros consumidores, tá? Uma coisa é o behind the meter, né? O que a gente está falando, o emprego dessa tecnologia, no final do dia, o CAPEX nosso, mas o ecossistema vai ter um custo menor, porque o custo desta frota operando de forma elétrica, ele é diferente do diesel, isso vai trazer uma redução como um todo e parte disso vai compensar o CAPEX. Agora, a distribuidora, o mundo da distribuidora é um mundo diferente ali, né? Obviamente que essa solução da bateria, ela é uma solução que a gente tende a ser mais eficiente na contratação do sistema, ou seja, a gente está verificando que de forma imediata a gente consegue atender e recarregar esses ônibus no momento onde a distribuição não vai ter que fazer, a distribuição vulgo Enel aqui em São Paulo não vai ter que fazer grandes investimentos em transmissão, que obviamente quando ela tem que fazer investimentos em transmissão, no caso ali das linhas dela para atender a carga, parte é paga pela garagem, parte é paga via tarifa com todos os outros consumidores, tá? Então, nesse momento, eu não vejo como tem no reflexo, eu vejo reflexo positivo para a questão lá das garagens. Obviamente que, como foi comentado, vocês vão me perdoar, eu esqueci o nome de quem perguntou de uma forma acertada, obviamente que a gente olhando para o futuro, tá? Tendo mais demandas de ônibus elétricos, obviamente a gente vai ter que ter uma demanda maior do sistema de distribuição da Enel, e nesse caso, dependendo do que a gente estiver contratando da Enel, obviamente a gente está falando que talvez o mais razoável seria até migrar de nível de tensão e ir para alta tensão, obviamente, porque o consumidor e a Enel tem que prezar pelo investimento prudente, né? E a gente, dependendo da rampagem, não vai ser eficiente atender em baixa tensão, mas sim em alta tensão, tá? Então, isso é um processo que a gente já está conversando, através de órgãos regulatórios, até conversas com a ANEEL, para que isso, no longo prazo, seja feito dessa forma, tá? Esse, Carmen, só complementando, da Prefeitura de São Paulo, hoje a gente tem um protocolo para desenvolvimento de projetos, tá? E da parte um pouco mais técnica. A parte de modelo de negócio ainda vai ser estudado junto aos concessionários, para depois obter a anuência da SP-Trans, tá? E dos órgãos envolvidos. Obrigada. Vou passar agora para o Pedro Rama, da SP-Trans. Bom dia a todos, a todas, e parabéns aí pelas apresentações, né? Tanto a Moura como a Matrix. E para nós é um aprendizado, né? Eu, como sou oriundo do diesel, e estou migrando agora para o elétrico, é um aprendizado contínuo e até um incentivo, que eu sou um sexagenário agora, eu já estou estudando a parte elétrica aí, né? Muito bom. Algumas curiosidades só, por exemplo, nas duas apresentações que vocês fizeram, tanto a Moura como a Matrix, pelo que eu entendi, é um sistema... Eu vou fazer várias perguntas aí, respondo no pacote, tá? Seria um sistema modular, né? Por exemplo, tem um projeto para recarregar 4 ônibus. Aí eu posso aumentar, que nem se fosse um Lego aí, das crianças aí, posso aumentar para 6, posso aumentar para 8, né? A primeira pergunta. A segunda, como até comentou o pessoal da Moura sobre a parte também de espaços, teria algum inconveniente eu sei que tem custo de obra civil, algum inconveniente técnico, alguma objeção de colocar esse sistema BESS numa plataforma superior e você usar o espaço inferior para manutenção, para carregamento, ou teria que ser no piso, né? E a última pergunta, acho que já foi respondida, mas só por curiosidade, chega um ônibus com 60% de carga bateria, né? Eu quero fazer uma carga rápida. Aí depende da temperatura, depende de tudo do projeto do sistema de baterias, né? É isso que foi colocado, é isso que eu entendi, né? Então, são essas minhas 3 colocações e perguntas. E parabéns mais uma vez, viu?
Perfeito, Luiz, você quer Pedro. começar? A gente toca aqui? Pode. Fechou. Vamos lá. Então, a primeira pergunta sobre o sistema modular, você fez a comparação com o Lego, está perfeito, tá? Hoje, por exemplo, a gente colocou um sistema na 2, disponibilizamos ônibus, amanhã ele vai ter mais ônibus, a gente consegue aumentar esse sistema, então a sua colocação está perfeita. É um sistema exatamente modular, que a gente consegue aumentar de acordo com a necessidade do cliente, tá? Isso a gente faz tanto para as garagens quanto para clientes behind the meter também através do medidor. Então, sim, o sistema é extremamente modular. Questão do espaço físico, para as garagens, realmente há uma certa limitação de área, tá? O BES, dependendo da estrutura, ele pode ser colocado em cima do outro, ele tem algumas questões de, como você falou, de obra civil, né? A maioria dos BES pesam cerca de 30 toneladas, então tem que ser uma estrutura um pouco mais robusta, tem um distanciamento de segurança de um sobre o outro também, tá? Mas, por exemplo, na A2, a gente colocou não o BES em si, mas pensou justamente nessa solução que você comentou. A gente tem a parte de transformador e QGBT, que são outros equipamentos necessários, um em cima do outro, justamente para a gente ter um ganho de espaço. Então, a gente vai adequar a solução de acordo com cada cliente. Então, a gente realmente pensa fora da caixa, que se tiver colocar para a gente ter um aumento de ganho, para, obviamente, dentro de normas e vendo toda a questão de segurança, não tem problema nenhum, tá? Rodrigo, pessoal. A terceira acho que é de carregamento, né? E aproveitando só mais um gancho, só perdoa aí, Luciana. Caso, eu sei que hoje não tem esse estudo, né? Ou quer dizer, não tem essa. Nossa especificação é do carregamento ser feito na própria garagem, né? Caso no futuro seja feito, por exemplo, num terminal, qual a ordem de grandeza? Distanciamento? Teria que ter um espaço muito grande disponível no terminal para colocar um projeto BES? É a última, prometo, não? Não, sem problema. O espaço não é considerável. A gente sempre, por exemplo, pegar o caso da A2, que é o que a gente tem, a gente já encontrou um espaço, entre aspas, morto para o cliente, que onde ele não conseguia nem parar um ônibus e também não era uma área que ele não usava. Então a gente conseguiu adaptar. Vai depender muito, a tecnologia, Pedro, também ela avança muito rápido, né? Então a gente tinha o BES, a gente está colocando, graças ao resfriamento a líquido, por exemplo, antes era ar-condicionado, você tinha um certo volume de energia em um BES. Hoje você tem um resfriamento a líquido, você põe o dobro de energia dentro do mesmo BES, tá? Então a área não é considerável, de repente uma área de 80, 60 metros quadrados, dependendo do tamanho do BES. A gente tem BES de pequeno porte também, que consegue atender. Então, assim, é uma solução extremamente modular, seja pelo tamanho dela, seja para a aplicação dela também. Uma única coisa aqui que também é importante frisar, né? A gente está falando sempre do espaço físico pensando simplesmente no BES, mas tem que levar em consideração hoje que a frota, como ele estaciona a frota hoje dentro da garagem do diesel, ele tem um menor espaçamento de um ônibus para o outro, o que ele não vai poder ter também agora, a partir do momento que ele trocar toda a frota dele. Então, a gente tem esse espaço também que ele acaba perdendo dentro da garagem, por isso que a gente faz toda a parte de engenharia para controlar esse espaço onde vai ter esse carregamento. Obrigada. Vou passar agora para o Olímpio. Falta uma, né, Luciana? Ai, desculpa. Vamos lá. Pedro, quem que vai responder a outra questão? Qual que é, Pedro? Perdão? A carga rápida, Rami. A carga rápida depende da temperatura, depende dos projetos de bateria. Perfeito. A carga rápida, ela já é uma realidade mundo afora. Obviamente, como colocaram já, o time da Moura colocou de forma correta, vai depender de diversos fatores. O principal deles é o ônibus aceitar essa carga, ter a bateria apropriada para isso. Hoje a tecnologia de carregador, por exemplo, a nossa que a gente tem na 2, que é aquele carregador inteligente, a gente consegue balancear e de repente colocar até 240 kW em um determinada pistola, tá? Mas efetivamente vai depender muito mais da questão do ônibus, o carregador eu entendo que já está mais difundido. E vai depender de temperatura, do SOC que a gente mostrou na curva, qual SOC que está, quanto que ele vai aceitar naquele momento. Então tem tem diversas variáveis que se aplicam nesse caso, tá?
Muito obrigada, Rami. Eu vou Obrigado. passar agora para o Olímpio, para as considerações finais, para a gente poder partir para o encerramento da reunião. Parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. Eu queria saber o seguinte: vocês disseram que esse sistema é mais econômico, né, do que o sistema convencional de carregamento de ônibus, etc. Eu até gostaria de ter mais elementos para a gente poder entender essa afirmação. Mas talvez não seria a tendência futura é você usar só esse tipo de sistema, ao invés de partir para um upgrade da rede, que é muito caro? Sim, Olímpio, é uma possibilidade. Quando a gente vê informações que a gente tem metas de eletrificar 100% da frota ou mais de 50%, enfim, o BES realmente ele consegue auxiliar bastante, mas a gente tem a questão do espaço físico que a gente colocou. Como o Rodrigo pontuou, a gente entende que acho que mudar o nível de tensão da garagem futuramente pode ser uma solução mais plausível, tá? Com o BES, a gente consegue realmente, fazendo uma logística de planejamento, de recarga de ônibus, por exemplo, de repente não só na madrugada, tendo uma gestão muito bem feita de frota, a gente consegue multiplicar, sem sombra de dúvida, 6, 7 vezes durante o dia, porque a gente consegue ir carregando, descarregando, consegue ir, entre aspas, turbinando a rede, complementando a rede. Então, entendo que é um aliado que veio para ficar, tanto de garagem quanto grandes consumidores, mas a possibilidade de aumentar a rede também é plausível. A infraestrutura a gente entende como bem complicado, né? Então, hoje um cliente que é atendido em média tensão, como você colocou, a ser atendido em alta tensão dentro da cidade, não é um desafio simples de ser vencido, né? A gente colocar torres de alta tensão para alimentar no meio da cidade não é uma barreira fácil de transpor. Obviamente não é impossível. Então, o BES, eu entendo que é o melhor aliado enquanto isso não acontece. E, de novo, com uma gestão de frota muito bem feita, pode ser que ele fique uma solução definitiva, tá? E não necessariamente ir para alta tensão. Muito obrigada. Já encerramos. A Carmen levantou a mão. Então, Carmen, por favor. Só complementando. Desculpa, Carmen, posso só complementar? Desculpa te interromper, tá? Olímpio, sobre a questão do entendimento melhor um pouco das afirmações que a gente fala da eficiência e tudo mais, aí a gente depois vai ficar à disponibilidade de vocês, tá bom? Para a gente entrar em detalhe de cada daqueles pontos, que no fundo é o pacote que a gente entende que a nossa solução é uma solução diferenciada, tá? Seja pelo round trip efficient, seja pela a questão do estado ali da bateria, cada ciclo que tem lá, acho que a gente pode entrar no detalhe do que tá? Acho que é importante o seguinte, como o Rami falou, só uma visão para compartilhar, acho de uma forma bem realista contigo, tá, Olímpio? Acho que a questão da bateria realmente ela vem para otimizar o uso da expansão da rede, né? Obviamente que isso reduz ali onde a gente traz a racionalidade de uso do sistema da energia ao longo do tempo, né? Para evitar picos, né, de necessidade de demanda, isso é importante, tá? Obviamente que acho que a gente caminhando acertadamente para a modificação da nossa frota, a gente vai minimizar a expansão necessária da rede, mas a gente vai ter que enfrentar uma discussão necessariamente de qual que é a expansão da rede que vai ter que ter, né? Isso não tem como. Agora, eu não diria eliminar, mas o uso, obviamente, da bateria agora já está trazendo um ganho, no meu entendimento, para o consumidor de energia como um todo, que a gente já traz mais um uso racional, hora a hora, dessa energia, tá? Carmen? Meu, só um comentário, não vou gastar muito tempo. Nós acabamos de produzir um estudo que qual seria o impacto do emprego da eletromobilidade. E só para comentar, nós não consideramos todo esse incremento de serviço, produção de equipamentos, da parte de carga. Então, só para remarcar que, se considerarmos, ainda teríamos um ganho maior em empregos com eletromobilidade, que às vezes
Só me lembrei agora, só para que é um ponto positivo também, né? Olha, Carmen, nesse ponto, só para te complementando, essa é uma discussão que a gente teve quando o governo adotou aqueles incentivos todos para a geração distribuída, né? Então, a gente teve a criação de um mercado completo de instaladores, né? Vamos dizer assim, né? De soluções elétricas residenciais, em pequenos comércios e tudo mais. Depois, obviamente, a gente pode compartilhar a tua visão com a nossa visão aqui de incremento que a gente teve no PIB dessas decisões. E no final do dia a gente está trazendo uma outra consequência muito importante para a sociedade, né? O ecossistema que a gente vai criar ao redor dessa solução movendo pela eletromobilidade, ele está longe de ser desprezível no meu ponto de vista, tá? E a gente já teve um caso no setor elétrico que foi isso, tá? Depois eu vou também pedir permissão para a Luciana passar o contato de vocês para a gente conversar. E, Renato, isso acho que vale aí para a Fiesp. Um recadinho. Desculpa, só uma coisinha que eu acho fundamental, é o seguinte, não daria para vocês fazerem um mapeamento em cada garagem existente em São Paulo para saber qual é o limite de instalação de BESS, limite de número de veículos para instalação de BESS, sem precisar de upgrade da rede, visando assim o programa a longo prazo? Perfeito. O protocolo olímpico que a gente até assinou de desenvolvimento da parte técnica é basicamente para isso. Então, a gente já está visitando garagens, já estamos em andamento esse estudo para ver qual o ponto ótimo do que a gente consegue acelerar na eletrificação urbana, né? Então, já está em andamento esse estudo, sim. Obrigada, Rami. Obrigado, pessoal da Matrix. Eu acho que alguém perguntou no início se um era concorrente do outro, né? Acho que acaba um completando o outro, e o que é bem legal. Queria agradecer também a presença do Rubens Cisek, nosso sempre secretário, e passar aqui a palavra ao secretário Renato Nalini para o encerramento da reunião. Muito obrigado a todos. Eu não assisti o total, porque eu tive um outro compromisso convocado pelo prefeito aí, mas é muito importante que a gente continue com essa discussão e com esse esclarecimento. Quanto mais elementos nós tivermos, vai ficar mais fácil a implementação. E a gente gostaria de ter alguma coisa até mais consistente para oferecer na COP30, né? Principalmente na pré-COP aqui em São Paulo, que vai ter vários eventos com pessoas que vão ter conhecimento daquilo que São Paulo está fazendo para a redução das emissões e para adaptação para a cidade, para esses fenômenos extremos que vão continuar a acontecer. Vejam que hoje nós estamos aqui com mais ou menos 11 graus e 300 pessoas já morreram na Europa pelo excesso de calor, um calor que fazia tempo que eles não registravam lá. Eu estou com uma filha em Roma que está até passando mal. Então, vejam que os fenômenos estão aí e a gente precisa pensar nisso, né? Obrigado para todos, até a próxima reunião. Obrigada. Obrigado, até logo, abraço. Até mais, gente.